Nazismo na Alemanha a partir de 1933 até 1945. Nazismo é uma ideologia, uma doutrina política derivada do fascismo italiano que a gente já viu nas últimas aulas, né? Fascismo ali criado, ideologizado pelo Benito Mussolini. Hitler, o doutrinador, o ideólogo do nazismo, se inspirou muito em Mussolini, né? O nazismo e o fascismo têm várias semelhanças. E o regime nazista vai ficar em vigor na Alemanha durante todo esse período aí, 1933, 1945, incluindo o período da Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945. Tá? Bom, vamos começar a ver com calma. Né? Então, localidade, Alemanha, e a Alemanha ela vai anexar diversos territórios e diversos países ao longo da década de 30 e 40, começo dos anos 40, né, que inclusive vai levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E nos países invadidos por Hitler, ele vai impor o nazismo, tá, como o modelo, a doutrina, o modelo político, o modelo de sociedade a ser cultivado. Tá? Bom, para entender o surgimento do nazismo, a gente tem que entender algumas informações do contexto histórico de surgimento na Alemanha. Né? Bom, o que aconteceu com a Alemanha nas décadas de 20 e nas décadas de 30? Né? Na década de 20, inclusive, um pouco depois do surgimento do fascismo na Itália, o Hitler já vai começar a escrever ali a sua obra Mein Kampf, onde ele vai apresentar as teses nazistas. Né? Então, qual é o quadro da Alemanha na década de 20? Bom, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha perdeu a guerra, como todos sabem, né? Perdeu a Alemanha, o Império Austro-Húngaro se dissolveu, o Império Turco-Otomano também se dissolveu e a Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra Mundial. Lembrem do Tratado de Versalhes, que foi um tratado internacional imposto pelos países vencedores à Alemanha. E nesse tratado, a Alemanha estava privada de várias coisas. Né? Primeiro que ela tinha perdido suas colônias, primeiro que ela não podia mais investir em armas, o seu exército tinha que ser altamente reduzido, havia várias sanções econômicas, várias dívidas que a Alemanha deveria pagar. Um tratado humilhante para a Alemanha. Dívidas de guerra, tá? E, ao mesmo tempo, a necessidade de reconstrução do país. Como é que, né, as ferrovias, as indústrias, as fábricas, os campos, tudo estava comprometido, devastado pela guerra. Desde a agricultura até a indústria, passando pelos serviços, toda a cadeia econômica estava comprometida. Crise econômica, fome, miséria, desemprego e hiperinflação. Né? Tem até umas fotos de época mostrando como que um carrinho cheio de dinheiro muitas vezes servia apenas para comprar um pãozinho, né? Um dinheiro altamente desvalorizado ali. E diante desse quadro de crise econômica, a gente já viu que vai favorecer o surgimento de grupos políticos com propostas inovadoras, com propostas novas. No caso, a gente tem o fascismo e aqui na Alemanha o nazismo, mas você vai ter também o socialismo, que inclusive vai ter muitos adeptos na Alemanha, principalmente entre as classes populares. Né? Você vai ter organizações socialistas na Alemanha, principalmente ali com Rosa Luxemburgo, Liebknecht, né? E a Alemanha, portanto, estava nesse quadro de dívida, desemprego e inflação. Tá?
E o Partido Nazista, ele vai ser criado ali a partir de 1919, tá? E em 1923, o Hitler, que é um dos ideólogos, né, o principal ideólogo do nazismo, ele vai ser preso após uma tentativa de um golpe, tá? De um ataque, de um atentado de caráter terrorista, né? Como foi descrito na época, junto com alguns membros do seu partido, na cidade de Munique, atacou a sede do governo de Munique, né? E lá ele vai ser preso nesse momento, e na cadeia ele vai escrever a principal obra dele, Minha Luta, ou do alemão Mein Kampf, né? Então, nessa obra estão as principais ideias do nazismo, né? Então, quais são essas ideias? Primeira coisa, né? Antes de falar desses 3 itens que estão aí na sua tela, a gente tem que colocar o que é semelhante ao fascismo, né? Primeira coisa, militarismo, né? O Hitler também tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, assim como Mussolini, né? E os nazistas, eles a princípio é um reduto de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial que saíram ressentidos e humilhados da Primeira Guerra Mundial. Esse grupo de militares, que inclusive tiveram um desempenho pífio também, né? Eles vão se aglomerar em torno, né, das ideias do nazismo e defender o militarismo como solução, a rigidez, o autoritarismo como uma forma de resolver os problemas na política, na economia, né, na cultura. Então valoriza-se muito o autoritarismo, a rigidez, o respeito às hierarquias, o culto ao belicismo, né, o culto às guerras, o culto à força como uma saída, uma solução, né? Então, militarismo, autoritarismo, anticomunismo, né? E por comunismo aí a gente deve entender não só os membros do Partido Comunista, mas também os sociais-democratas e os próprios democratas. Qualquer um que se oponha ao nazismo é automaticamente taxado de comunismo, né? Anticomunismo, censura à imprensa, né, controle da imprensa, intervenção do Estado na cultura, né, propaganda do Estado, propaganda do governo, censura a jornais, censura a editoras, censura a liberdade de expressão, né? Unipartidarismo, fora do partido nazista ninguém presta, né? Então só um partido pode resolver os problemas da Alemanha, e esse partido é um nazista. Tudo tem que estar conectado, a população, a sociedade toda tem que estar em sintonia, em concordância com as ideias do nazismo, porque democracia, gente, para fascistas e para nazistas é uma aberração. Ficar discutindo partidos, ideias, né, vários partidos debatendo, né, os nazistas acham assim, pô, ficar debatendo, ninguém chega a lugar nenhum, né? Então, se ninguém chega a lugar nenhum com debate, só um partido é que tem que assumir as rédeas aí do poder, né? Então, unipartidarismo também, né? Mas o nazismo tem algumas peculiaridades em relação ao fascismo, né? Em primeiro lugar, e esse é um elemento fundamental, tá, da doutrina nazista, é a superioridade da raça ariana. A ideia de que os alemães, os germânicos, né, são pertencentes à raça ariana, e os povos germânicos da Europa, eles são biologicamente superiores às demais raças, né? Quem são os germânicos na Europa? Né? Seriam os alemães,
seriam os austríacos, né? Aliás, Hitler é austríaco, ele nasceu na Áustria. E os austríacos compartilham do mesmo código genético do que os alemães, né? Então, os arianos estariam espalhados ali principalmente entre a Alemanha e a Áustria. São superiores às demais raças, né? Como se falava na época, da Europa. E quais são as outras raças da Europa, gente? Os eslavos, né? Os eslavos são os russos, os ucranianos. Os arianos seriam superiores também aos ibéricos. Quem são os ibéricos? São os espanhóis, os portugueses. Os germânicos seriam superiores aos latinos, né? Que inclui ali também os franceses, aos italianos, aos portugueses e espanhóis também, né? E pode até parecer irônico, né? Como é que o Hitler pode defender a superioridade germânica e está fazendo alianças com Mussolini da Itália, né? É muito curioso isso e muito contraditório, mas é o que acontece, tá? O Hitler não vai se expressar muitas vezes contra os italianos, contra os latinos, justamente por conta dessa aliança. Mas a doutrina do livro Mein Kampf prega a superioridade germânica sobre as demais raças, dentro da Europa, né? E fora da Europa nem se fala, né? Imagine só brasileiro, imagine só africanos, imagine só chineses, né? Todas essas raças são ainda inferiores dentro de uma hierarquia de superioridade, são as mais inferiores, né? Então, consequentemente, o Hitler ele vai ter a doutrina nazista, por isso que o nazismo ele é crime, né, até hoje, porque ele pressupõe uma inferioridade biológica, tá? De negros, de asiáticos, de latinos, tá? Indígenas, enfim, qualquer raça, tá? E dentro dessas raças estariam os semitas, né? Os semitas comporiam ali os povos judeus, né? Então, os judeus também biologicamente são inferiores aos germânicos, né? Então, antissemitismo, antijudaísmo, tá? Tem esse componente biológico. Mas o ódio aos judeus tem um outro componente também que é de ordem cultural. Os nazistas vão dizer que os judeus são um povo sem pátria, são um povo que não tem comprometimento com a nação. O nazismo ele é extremamente nacionalista. Eu até esqueci de colocar, estou colocando aqui em cima. Nacionalismo extremado. Tudo, a nação, e no caso da Alemanha, a nação se confunde com a raça, tá? A nação ariana. E os judeus, como não teriam nem pátria, além de serem biologicamente inferiores, eles também não têm comprometimento com a pátria. Com pátria nenhuma, porque judeu não tem pátria, judeu não tem país. Judeu, para os nazistas, fica só sugando os povos estrangeiros, né? Fica ocupando lá cargos nos bancos, na imprensa, fica manipulando a imprensa para promover o antinacionalismo, fica emprestando dinheiros com juros altíssimos nos bancos, né? Segundo os nazistas, os judeus eles estão num complô, né? Conspiração, né? Eles estão numa conspiração contra a nação alemã. Outra característica do nazismo e do fascismo também, conspiracionismo. Há alguém tentando acabar com a nação, né? Os estrangeiros, os judeus, além disso também os homossexuais, né? Os ciganos também, tudo é raça inferior, né?
E por fim aqui, outra característica do nazismo é o expansionismo, que é uma característica também do fascismo, mas aqui no caso do nazismo, o expansionismo é justificado pela necessidade de um espaço vital, conceito importante, tá? Espaço vital é importante para entender o nazismo, porque para a raça, de um espaço vital para a raça se desenvolver, a raça germânica se desenvolver, ela precisa de um espaço natural, que é um espaço vital. Isso faz parte do conceito lá no Mein Kampf, onde o livro descreve essa necessidade dos germânicos se expandirem. Tá? Então, só para repassar, tá? Olha aí, militarismo, autoritarismo, expansionismo, conspiracionismo, nacionalismo extremado, anticomunismo, censura, intervenção do Estado, unipartidarismo, né? E necessidade de um espaço vital, ódio aos judeus e superioridade da raça ariana, né? Então tudo isso são características da ideologia nazista. Olha só, então, como é que era aplicada essas ideias, né? Hitler dizia que a razão dos problemas que a Alemanha atravessava eram por causa de Tratado de Versalhes, que humilhou a nação, colocou os alemães em baixa estima, colocaram eles submissos aos interesses dos países vitoriosos. E o Hitler diz também que o fato dos alemães terem se submetido a esse tratado, na época que ele foi assinado, é uma causa, o quadro péssimo da Alemanha é resultado desse governo que fez isso. Tá? E na época o governo que assinou esse tratado era um governo de caráter social-democrata. Né? Então por isso o Hitler também odeia os sociais-democratas. Tá? Olha só quem que o Hitler vai perseguir aqui, ó. Ciganos, tá? Porque não compõem uma nação, são biologicamente inferiores. Mesma coisa dos judeus, tá? Homossexuais. Por que homossexuais, gente? Também é preciso lembrar que o nazismo ele pressupõe uma limpeza étnica. E nessa limpeza étnica, os germânicos, havia também um culto ao corpo perfeito. Tá? O corpo perfeito seria um corpo onde existe apenas homem, existe apenas mulher. O homem tem uma função, a mulher tem outra função, o homem tem um papel na sociedade, a mulher tem outro papel na sociedade. E tudo que desviar disso é uma aberração da natureza. Né? Então, não tem espaço para homossexualismo, não tem espaço para bissexualismo, não tem espaço para gêneros diversos, tá? E nesse culto ao corpo perfeito também não há espaço para deficientes. Né? Então, os deficientes, as pessoas que têm algum problema físico, motor ou mental, também vão ser aos poucos confinadas, tá? Nos hospícios criados pelo Hitler, e aos poucos serão eliminadas também. Né? Então há um projeto de limpeza da Alemanha na ideologia nazista. Corpos ideais, que são corpos rígidos, são corpos treinados militarmente, são corpos normativos. Tá? Não há espaço para deficiências e impurezas. Né? E, ao mesmo tempo, também é preciso dizer que Hitler foi um líder único, foi um líder carismático que arrastava milhões de alemães com seus discursos. Tá? O discurso nazista ele é forte, ele te dá orgulho, ele te recupera a sua baixa estima, ele te dá força, porque quando você se sente para baixo, quando você está para baixo, quando tem alguém falando que você é biologicamente superior,
que você tem, que você é naturalmente superior, forte, alemão, tudo isso vai recuperando o teu orgulho aos poucos, né? Então o Hitler ele teve esse papel também de elevar a moral do povo alemão, né? E sempre criando inimigos externos, né? Porque aí, ao mesmo tempo que ele eleva a sua autoestima, ele tem que dizer que tem alguém que pode ameaçar essa autoestima sua, tá? E quem está ameaçando essa autoestima é um inimigo da nação, né? Então isso é muito um sentimento, tenta se projetar ali, né, na Alemanha, e é um sentimento que contagia multidões, né? E ainda mais que o Hitler tinha uma bela de uma retórica, falava muito bem, né? Então tudo isso conta. Quem não tem muito senso crítico acaba se envolvendo com esses discursos aí, né? Olha aqui algumas fotos, né? O Hitler aqui na década de 20, né? Ou no final da Primeira Guerra, no começo da década de 20. Aqui tem ele bebê, né? Nasceu na Áustria. Aqui já ele no seu apogeu, né? Na década de 30 e 40, nos seus discursos inflamados, né? A gente vai analisar discursos do Hitler aí, porque tem muitos, né? Registros. Tá? Bom, como é que ele vai subir ao poder, né? Ele vai subir ao poder, gente, principalmente a partir com o Partido Nazista. Ele vai começar a ganhar muito mais popularidade a partir de 29, com as consequências da crise de 29, né, que a gente viu aula passada, e ela teve consequências desastrosas para a Alemanha. A Alemanha mal tinha, né, estava ali esboçando uma recuperação econômica, e logo já teve uma outra queda por conta da crise de 29, né? E aí o Hitler, né, assim como os partidos socialistas também, né, estavam disputando ali muito a adesão da população. Mas o Hitler, o Partido Nazista, ele consegue cadeiras, tá, no parlamento alemão. Lembrando que, do mesmo jeito que a Itália, a Alemanha até então era uma república parlamentarista, né? Você tinha o primeiro-ministro, né? E você tinha lá um parlamento com os partidos discutindo, né? E aos poucos a população vai elegendo cada vez mais deputados do partido nazista, até que em 1933 o Hitler vai se tornar o chanceler do governo, tá? Especialmente, ele não era o principal, o político mais famoso, tá, da Alemanha até então. O político mais famoso da Alemanha até então era o presidente, né, da Alemanha, né? Você tem o presidente e tem o parlamento. O presidente era o Hindenburg. O Hindenburg era um cara que tinha ali altas condecorações, né, militar também, lutou na guerra, e ele era o cara mais popular, o Hindenburg, né? E o Hitler ficava em segundo ali, começou a ganhar uma popularidade também, né? Até que o Hindenburg vai morrer, né? E o Hitler, ele já era chanceler na época, né? Ele vai acabar assumindo a função de chanceler do governo e também de presidente, né? E aí, a partir de 1933, o Hitler ele vai, do mesmo jeito que Mussolini, tá? Vai iniciar uma perseguição à oposição, tá? E os seus partidários, né? Eles também vão utilizar da mesma metodologia dos fascistas: intimidações, uso da violência, atentados, tá? Inclusive, os nazistas vão incendiar o parlamento. Na calada da noite, vão incendiar o parlamento e vão culpar os comunistas, né? Então a imprensa no dia seguinte vai falar: os comunistas tacaram fogo no parlamento, no Reichstag, né, como chama. E aí vai também
criar uma teoria da conspiração, e o Hitler vai se aproveitar desse medo incutido na população e vai decretar estado de sítio e vai iniciar uma série de perseguições, vai fechar o Congresso, tá? Vai fechar o Reichstag e vai proibir os outros partidos de participarem do parlamento. E aí só os membros do Partido Nazista que vão ser responsáveis pelo governo alemão, né? E aos poucos isso vai sendo normatizado, assimilado pela população, né? Através da propaganda e através de muita repressão, tá? Ao longo da década de 30, os movimentos democráticos eles vão ser perseguidos, vão ser intimidados, líderes políticos da oposição vão ser assassinados, tá? Então o líder lá do Partido Socialista vai ser assassinado, o líder dos democratas, dos sociais-democratas vai ser assassinado, vai haver exílios, perseguições, tá? E os nazistas vão começar a intimidar pelas ruas, tá? Àquelas alturas, os nazistas também tinham uma força, uma espécie de uma milícia, né? Que era uma milícia que não era... que atuava nas ruas de modo truculento, né? E tinha apoio por debaixo dos panos do Hitler, né? Ele promovia o caos e desordem. Então tinha uma manifestação lá, por exemplo, dos socialistas. Então os nazistas se infiltravam lá, causavam desordem, bagunça, incendiavam as coisas para colocar a culpa nos socialistas, né? E aí a imprensa noticiava, né? Começou a haver uma guerra também de propaganda e perseguição, né? Olha aqui, né? Então, exemplos da propaganda nazista, né? O judeu como um judeu sempre associado ao comunismo, né, na União Soviética, e sempre associado também aos países, aos Estados Unidos e à Inglaterra, que eram os inimigos também inimigos da Alemanha, não só porque tinham vencido a Primeira Guerra, mas também porque eram defensores da liberdade, da democracia, e os nazistas achavam que liberdade e democracia é coisa de depravado, né? Então, é aquela coisa, né, que tudo é permitido, né? Os nazistas tinham ojeriza a cultura norte-americana, inglesa e do outro lado soviética, né? Aqui, mais uma vez, né, defendendo a ideia da bandeira nazista como a bandeira nacional, né? Partido, a nação é o partido. E aqui também o militarismo, né? O culto ao belicismo, né? Outra característica forte, né? Olha só que interessante, em 36, né, teve uma Olimpíada e no atletismo, né, o Hitler nessa briga aí por defender a superioridade germânica, acabou colocando o seu candidato, né, o maior corredor da Alemanha, para competir com um americano de origem africana, né, um afro-americano, e no final das contas esse alemão perdeu para esse afro-americano, né? Isso em 36, né? Foi um episódio humilhante para o Hitler e os nazistas, né? Ok, gente? Bom, na próxima aula a gente vai começar a ver o expansionismo de Hitler e como que isso vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Por enquanto é isso aí. Um abraço.